Os nossos jovens estão aqui porque eles querem ser chamados de servo bom e fiel por ti, Senhor. Aleluia, glória no nome do Senhor. Estenda tuas mãos santas sobre a vida de cada um agora. E toca, Senhor, naquele que está passando por um momento difícil, na hora da tentação, da prova, da acusação do tentador. E diz para ele que quer, ó Senhor, que ele já te pertence. Diz para ele, Espírito Santo, que tu estás lá. Usa o teu filho, Deus, vai ministrar a tua palavra. Em nome de parabenizar o grande Luciano, você tem 2 anos de idade, todos os jovens que estão nesse departamento, o Melo, Fabiano, Daniel, que trabalham em toda a diretoria do departamento, os jovens, grande Luciano. E me dá alegria de estar com os irmãos nesta noite e dizer de que durante 6 anos eu estive como membro do DEMADEC, aliás, da UMADEC, né? DEMADEC, porque depois ele desceu do departamento de missões com Arthur, mas era UMADEC. A UMADEC, a gente esteve com o privilégio de participar durante 6 anos, de 2000 a 2006, que foi quando eu casei. Passei de 18 anos aos 24 anos, fazendo parte das conversas de jovens da sede, que foram, para mim, experiências que marcaram a minha vida espiritual e bastante proveitosas. Eu quero, nesta noite, trazer uma palavra objetiva aos corações de cada um dos irmãos e dizer que o texto que nos foi proposto é um texto bem interessante. Antes de entrar no texto, eu quero perguntar aqui para os irmãos, para todos, não quero saber a idade de ninguém, só quero fazer uma comparação. Levanta a mão aí quem nasceu antes de 2000. Antes de 2000. Olha só, a minoria nasceu antes do ano 2000, né? Levanta a mão quem nasceu depois do ano 2000. Olha, rapaz. A maioria nasceu depois do ano 2000. O que é que eu quero falar com isso? Que aqui existem pessoas de 2 séculos diferentes. Pessoas do século XX. Aqueles que nasceram antes do ano 2000 pertencem ao século passado. Eu faço parte do século passado. Nasci no século XX. E pessoas que nasceram no século XXI. Que são a maioria de vocês, né? Que nasceram depois do ano 2000. Vocês fazem parte do século XXI. O século da pós-modernidade. Mas eu quero ler o texto para a gente, depois entrar no texto, mas pegando como introdução, o texto do capítulo 2 e no versículo 5 ao versículo 7, diz assim: a sua mãe, ou seja, a mãe de Jesus, disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos mandar. Diga assim: fazei tudo quanto ele vos mandar. Diga assim: é melhor fazer o que Jesus manda. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 pedreiros. Disse-lhe Jesus: enchei-as
de água essas talhas. Encheram de águas essas talhas. E encheram-na até em cima. Diga assim: eles não encheram só embaixo. Eles não encheram só até a metade. Eles encheram até em cima. Olha que interessante. Nós estamos no século XXI. A maioria de vocês que estão aqui são desse século. O século XXI é o século da pós-modernidade. A nossa geração, ela é marcada, essa geração do século XXI, da pós-modernidade, ela é marcada pela quebra dos princípios e dos valores. Nós somos a geração da pós-modernidade. Somos uma geração marcada pela diversidade cultural. Somos uma geração marcada pelo relativismo. Somos uma geração marcada pela banalização do sagrado. Nós somos uma geração marcada pela ostentação. Nós somos uma geração marcada pelo empoderamento feminino. A geração do século XXI, da pós-modernidade, é marcada por esses estigmas. Somos a geração marcada pela desmasculinização do homem. Somos a geração da pós-modernidade do século XXI, marcada pelo misticismo, superstição religiosa, secretismo religioso. Nós somos a geração da pós-modernidade do século XXI, marcada pelo hedonismo, pelo erotismo, pela erotização, pela banalização do sexo. Nós somos a geração da pós-modernidade. A geração da pós-modernidade do século XXI é marcada pelo individualismo. Nos tornamos mais individuais, apesar da globalização ser uma das marcas da pós-modernidade. Nós nos tornamos mais individualistas. Nós somos a geração marcada pela ausência de regras. Tudo posso, tudo é lícito, tudo é permitido. A liberdade que torna-se libertinagem. Meu corpo com minhas regras, meus valores, meus conceitos. Essa é a geração marcada por esses conceitos, por essas ideias. A geração da pós-modernidade, a geração do século XXI. Como foi dito o pastor Edinho, o Melvin, é um milagre nós estamos aqui com uma quantidade tão grande de jovens como esta. Porque vocês que estão aqui, que são jovens, romperam com todo este paradigma, romperam com todos esses conceitos, romperam com todas essas meias verdades para abraçar uma verdade absoluta, inerrante, infalível, que é a palavra de Deus, que é a verdade que liberta. Nessa geração em que nós estamos inseridos, da pós-modernidade, nós estamos convivendo com um novo fenômeno. Qual é esse novo fenômeno? A pós-verdade. E o que é a pós-verdade? É defender algo que aparenta ser a verdade, mas não é. Mas a pós-verdade é você defender algo que aparenta ser a verdade e que é mais importante do que a própria verdade. Porque aqueles que defendem essa ideia são levados pelos apelos emocionais, as utopias, os sonhos, as fantasias mirabolantes. Os apelos emocionais são mais altos, sufocando a razão, para que nós não compreendamos a verdade. Jesus disse certa vez para os judeus: se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Nós que estamos aqui nesta noite não fomos tragados pela pós-verdade, porque nós conhecemos a verdade que liberta, que é Cristo Senhor, e estamos aqui dizendo: o Senhor reina
com essas ideias rasas, que eles não colocam a sua razão para tomar as suas decisões, mas as suas emoções é o que decidem o rumo de suas vidas. Mas, irmão Adriano, o que é que isso tudo tem a ver com o que o irmão leu, acabou de ler o texto? Eu quero entrar no texto, mas eu quero trazer esse pano de fundo. Diante deste cenário social, cada um de nós fabricamos a nossa própria verdade, dentro da pós-verdade. Cada um defendemos os nossos achismos, as nossas ideias, as nossas convicções, por mais que elas não sejam pautadas na razão, na verdade absoluta, por mais que elas sejam pautadas na emoção, defendemos as nossas razões. E por assim fazer, nós temos a nossa própria verdade. E a verdade absoluta deixa de ser um valor absoluto e passa a ser apenas um conceito relativo, pessoal. É algo descartável. Como nós que somos jovens cristãos vamos conviver diante desse cenário? Como nós vamos enfrentar esta situação, estas ações, essas atitudes que estão aí neste mundo que estamos vivendo? O que fazer para que nós não sejamos tragados por esses conceitos falsos que nos afastam da palavra de Deus, que nos iludem por um momento e nos leva para o caminho da destruição? O que fazer? Como nós realmente sermos crentes nos dias atuais, vencendo todas essas vãs filosofias, todos esses conceitos humanos, essas ideias malignas? O que fazer? O texto que nós acabamos de ler nessa noite, ele exprime uma verdade que não é relativa, que não é transitória, que não é passageira. A verdade que esse texto salta aos nossos olhos é que precisamos valorizar um princípio que está descrédito por essa sociedade pós-moderna. Qual é esse princípio? O princípio da obediência. Obediência. Diga assim: obedecer. Não, diga assim: obedecer é melhor que sacrificar. Esse princípio é verdadeiro, é absoluto. Em 1 Samuel, no capítulo 15, 22, está escrito essa verdade. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porém, no conceito pós-verdade, parece que obediência tem a ver com falta de personalidade. Parece que o termo obedecer não tem muita verdade, não tem não é muito absoluto, porque eles colocam esse termo obediência como sendo algo pejorativo. E aí ensina-se que o jovem tem que ser rebelde, o jovem tem que desobedecer aos seus pais, o jovem tem que desobedecer às autoridades constituídas, seja na área educacional, seja na igreja, na área espiritual. O que vale não é a obediência, é a rebeldia. E nós, como crentes em Jesus, que sabemos que esse princípio é salutar, é saudável, ficamos às vezes pensando: será que vale a pena mesmo obedecer? Será que vale a pena mesmo eu manter a minha vida em santidade, aguardar o tempo de Deus na minha vida? Será que vale a pena? Diante desse cenário catastrófico que está aí, em que a maioria dos jovens são rebeldes, será que vale a pena eu obedecer? Lembra de Davi? Davi estava na casa do seu pai e ele, o pai dele, Jessé, disse: Davi, você vai cuidar das ovelhas. Ele não é o mais velho. Essa deveria ser uma obrigação do mais velho. Mas os mais velhos não queriam nada com Deus, eram desobedientes.
Eles queriam ostentar, queriam estar em casa, queriam aparecer. Mas Davi, ele entendia o princípio da obediência. E ele foi lá para os currais cuidar das ovelhas. Com gente olhando aqui, lá onde ele estava não tinha Wi-Fi. Lá onde Davi estava não tinha redes sociais. Lá onde Davi estava, ele estava no anonimato, no deserto. De noite ele não tinha um aquecedor para aquecer no frio. Durante o dia no deserto ele não tinha um ar-condicionado para refrigerar contra o calor. Não tinha. Não tinha Instagram no deserto, não tinha Facebook, não tinha Spotify, não tinha YouTube para Davi. Ele estava só, aparentemente só. Porém, ele não estava só. Lá no deserto onde Davi estava, obedecendo a ordem do Pai, obedecendo ao princípio da obediência a Deus, o Senhor estava contemplando Davi na sua solidão. Aleluia! É assim que muitos de vocês se sentem hoje. Não estão na mídia, não estão em evidência. Vai chegar o profeta e vai escolher um dos meus irmãos que estão lá com sinal Wi-Fi, tecnologia 3D, 4D, estão fazendo lives no YouTube, no Facebook, no Instagram, estão adquirindo aí likes, estão sendo compartilhados. Eu vou escolher eles, eu vou escolher um deles, não tem jeito, porque eu estou no anonimato. É melhor estar no anonimato obedecendo a Deus do que em evidência sem estar diante da obediência ao Senhor. Porque Deus, ele vê que obedece a Ele. E o profeta chega lá, e quando chega, todos passaram e até chamou a atenção do profeta. Porque quem está em desobediência, às vezes chama a atenção do homem, porém não chama a atenção de Deus. E o profeta quase que se enganava. E aí o Senhor disse: Samuel, eu não escolhi nenhum desses que estão aí, Samuel. Esses estão apenas querendo aparecer. Eu escolhi um que está vivendo o princípio da obediência. O próprio pai de Davi chegou a dizer: não tem mais nenhum. Olha, se os teus amigos te esquecerem, os teus familiares te esquecerem, não se preocupe. Há um que não te esquece: Jesus, o teu Senhor, o teu Salvador. Ele não te esquece. Aleluia. E Samuel disse aquela jovens: não? Tem um. Mas aquele é tão pequeno, muito jovem. Não, ele não tem muita aparência, não é muito eloquente. Está lá no deserto, cuidando de ovelha. Nessa vez da história, né? O Samuel disse: não sentaremos à mesa enquanto ele não estiver aqui, porque ele é o escolhido de Deus. Então, o que acontece quando nós obedecemos a Jesus? No texto em que nós acabamos de ler, o que acontece quando nós obedecemos a Jesus? Eu aprendi algo nesse texto, meditando nele, pedindo ao Senhor uma palavra para compartilhar com vocês. A primeira lição que eu aprendi nesse texto é: quando nós obedecemos a Jesus, tudo acontece na nossa vida no tempo de Deus e não no nosso tempo. Lembra do salmista, do Salmo número 40, versículo 1, verso 1? Ele disse: esperei com paciência no Senhor. Irmãos, quando nós estamos em obediência a Jesus, tudo na nossa vida acontece no tempo de Deus e não no nosso tempo. Lembra de Eclesiastes, quando escreve no capítulo 3, o escritor Salomão, escrevendo ali, ele vai dizer: para tudo há um tempo determinado por Deus, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. A fase que vocês estão vivendo é a fase da escolha, a fase da juventude, é a fase das escolhas mais importantes, como profissão, relacionamento,
carreira profissional, onde morar, o que fazer na vida. É nessa fase que vocês estão escolhendo. E parece que nós temos aquela pressa de que as nossas orações sejam respondidas na hora que nós fazemos. E quando a gente vê que está demorando, não está acontecendo, nós temos a mania de achar que Deus não está nos vendo, que Deus não vai nos responder. Ontem tivemos aqui uma palestra sobre a quarta dimensão. Às vezes nós ficamos apenas na terceira e não entendemos que aquilo que já colocamos diante do Senhor, segundo a sua vontade, já aconteceu na nossa vida e vai se concretizar no tempo de Deus. Então tenha paciência, espere no Senhor. Cuidado, não queira casar com a primeira pessoa que aparecer. Se o Senhor está mandando você esperar, espere. Não troque o tempo de Deus pela sua vontade humana, porque o tempo de Deus é melhor na sua vida. Por isso Jesus disse nesse texto para a mulher, que era a mãe dele: mulher, o que é que eu tenho contigo? Jesus estava dizendo: não se apresse, Maria. Eu sei que a senhora é minha mãe, mas agora eu estou tratando aqui eu como Deus e você como um humano que está apressada, porque o casamento vai acabar o vinho, e se acabar o vinho vai acabar a alegria. Mas eu estando presente, não acaba o vinho, não acaba a alegria, porém é o tempo que eu quiser realizar. Aleluia! Jesus disse para Maria, né? A minha hora ainda não chegou. Quem sabe você está dizendo: Senhor, cadê a minha cara verdade, Senhor? O Senhor está dizendo: ainda não chegou a hora. Senhor, e aquele trabalho que o Senhor prometeu, aquele trabalho que o Senhor prometeu que eu ia conseguir, Senhor, os currículos foram colocados na empresa. Tenha paciência, ainda não chegou a hora. Você está pensando apenas nessa porta, eu vou abrir uma porta maior para você. Senhor, aquela faculdade que eu tanto desejo fazer, Senhor, por que é que eu não consigo passar no Enem, no vestibular? Já tentei 3, 4 vezes, 5 vezes. Tenha paciência, ainda não chegou a hora. Você está no processo, o Senhor vai te dar inteligência, sabedoria, e você vai ser aprovado, você vai ser aprovada. Aprendemos aqui nesse texto sobre obedecer, ou obediência gera paciência. Diga assim: obediência gera paciência. Irmãos, quando nós obedecemos ao Senhor, nós aprendemos a ter paciência. Nós aguardamos. Alguém pode até falar para você: vai ficar para a titia, hein? Não se preocupe, eu estou aguardando o Senhor. Vai ficar para titio, não se preocupe, o Senhor já tem tudo preparado para a minha vida emocional. Ele não vai conseguir se profissionalizar, não vai conseguir um emprego, não se preocupe, eu estou obedecendo o tempo de Deus na minha vida. Aleluia! Essa é a primeira lição que eu aprendo quando eu olho para esse texto. A segunda lição que eu aprendo quando nós obedecemos a Jesus é: Jesus usa o improvável para realizar o milagre. Irmãos, Jesus usa o improvável para realizar o milagre na nossa vida. Já pensou? Olha o que o texto diz aqui no versículo de número 6. Diz ali que estavam 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. O que era aquilo? Pela cultura judaica, aquelas talhas de pedras era quando tinha uma grande festa, como era o casamento, que durava 7 dias. Aquelas talhas de pedras é uma espécie de tambor que nós conhecemos hoje, tambor que coloca água. Era colocada águas ali para as pessoas chegarem de viagem, de caminho, com os pés sujos de poeira e se lavarem.
Então, pelo que o texto expressa, aqueles tambores, aquelas talhas de pedras, já estavam secas. Estavam secas, vazias. Não tinha mais água. Se tivesse alguma água, era barrenta, era cheia de lama, de sujeira. Porque muitas pessoas tinham chegado ali e tinham colocado as mãos sujas, lavado seus pés e suas mãos, e tinha pouca água, e era suja. Jesus usa o que é improvável para realizar o milagre na nossa vida. Aquilo que a gente menos espera que vai acontecer, de onde a gente menos espera que vai surgir, do lugar que a gente acha que não vai sair nada, acontecer nada, é dali que o Senhor vai realizar um grande milagre na nossa vida, na tua vida. O interessante desse texto é isso. Lembra de Naamã? A história de Naamã é uma história conhecida que ele estava leproso, que ele era um grande general, e ele trouxe uma jovem para sua casa, que era de Israel, e ali, quando aquela jovem percebeu que ele era um homem poderoso, mas leproso, disse: se você conhecesse o Deus que eu conheço, você não era leproso, você estaria curado. Deus estava usando para Naamã o que é improvável, uma menina, uma jovem, simples. Ele deu crédito com a palavra. Ele foi até Israel, falar com o rei de Israel, o rei deu crédito a ele, disse: vá falar com alguém aí. E ele foi até o profeta. E o profeta disse para ele: vá até o rio que vertente a Tigre. Vamos ver essa história. Ele ficou enfurecido e disse: se eu soubesse dizer assim, eu não teria nem vindo. Eu achei que ele fosse me receber com honras, porque eu sou general, porém ele não me deu nem um cartaz. Vamos embora daqui. E os seus soldados disseram: mas rapaz, se você tivesse que fazer outra coisa mais importante, mais séria, você não fazia. E eu sei que ele foi convencido, ele mergulhou e ele foi curado. O improvável aconteceu na vida de Naamã, porque ele compreendeu que o milagre acontece de onde menos se espera. A nossa vida, irmãos, como jovem, é um turbilhão de emoção. Nós somos bombardeados todos os dias por ataques carnais, espirituais, seduções, tentações. Às vezes ficamos tão abatidos. Eu já fui jovem na igreja. Ficamos pensando: será que o Senhor está realmente olhando para mim, cuidando de mim? Às vezes pensamos em desistir da caminhada. Quantas vezes eu, como jovem, dizia: não vou mais para a igreja, não dá, eu não me sinto o suficientemente crente para estar ali. Mas o Senhor falava no meu íntimo: eu estou contigo, você é forte, já venceu o maligno, e a palavra de Deus está em você. E a gente ia se levantava e continuava na caminhada. E às vezes na minha juventude eu dizia: será que Deus não vai usar ninguém nessa igreja para falar para mim, que sou um jovem, que preciso de uma orientação espiritual, de uma resposta para a minha vida? Será que Deus não vai usar? E Deus sempre usava alguém pregando a palavra, dizendo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você pode até pensar: como é que vai acontecer na minha vida algum milagre? Não se preocupe, Jesus vai usar o improvável para realizar o milagre na tua vida. O que é que isso nos ensina? Ensina sobre a obediência gera experiência. Quando nós obedecemos a Cristo, nós colocamos no lugar da bênção, na disposição, na dispensação da graça, o Senhor vai gerar experiências nesse processo que você está passando. Talvez você diga: eu estou tão fraco, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo. Esse processo que você está passando faz parte do milagre que Deus vai realizar na tua vida. E esse processo vai trazer para você experiências para você contar. Eu trabalhei na Universidade do Canadá durante 8 anos, dirigindo aqueles jovens. E eu faço parte da geração Y, né?
Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi classificado em algumas gerações: a geração X, a geração Y e a geração Z. A geração X é aquela geração que, depois da guerra, nasceu depois da guerra e até os anos 70 é a geração X. Quem nasceu naquele tempo, eu vou só trazer a tipo de ilustração, é a geração da vitrola, né? A geração do LP, a geração do rádio AM, da rádio novela. Essa geração que nasceu aí é a geração X. Eu acho que não faz parte dessa geração. Mas tem a geração Y, que é a geração que nasceu de 80 até 90. Eu faço parte dessa. Essa geração é aquela da fita cassete, do CD, do DVD. Essa geração. E a geração Z, que é a geração que nasceu depois do ano 2000, 2015, é a geração do MP3, do MP4, do download, geração do Spotify, YouTuber, vídeo chamada, essa geração. E na geração que eu vivia, aí, eu ficava muitas das vezes falando com Deus: Senhor, como é que eu vou conseguir arrumar uma namorada? Porque não era como agora a geração Y, aliás, como a geração Z. Agora é fácil, né? Redes sociais, Instagram, WhatsApp. Não tinha isso no nosso tempo. O máximo que nós tínhamos era uma frase na bala da esquina. E a gente ficava torcendo para que a frase que fosse colocada naquela bala da esquina, ao entregar aquela moça, aquela jovem, ela se alegrasse e dissesse a resposta para nós. Porque em alguma delas foi assim: eu sou a tampa da sua panela. E ela tinha que passar a dizer: eu sou a panela da sua tampa. E quando ela passava e dizia assim: ó, deixa não, aí você. E ficava na esquina da igreja, olhando para cá, com a cana ré assim, entre a né? Esperando que a gente passasse para falar uma coisa, a gente não passava e dizia assim: não. Aí eu decepção, né? Bom, quando eu comprei agora para comprar mais dinheiro. E a gente ficava às vezes pensando: Senhor, será que vale a pena de obedecer? Será que lá fora não era mais fácil eu conseguir uma namorada? Aí o Senhor: você está adquirindo experiência. Fica na dispensação da graça, na minha casa, controla os teus impulsos sexuais, vai orar mais, vai jejuar mais, vai se consagrar mais, vai ler a minha palavra, vai evangelizar, que eu estou preparando para você a pessoa que vai estar com você fazendo a minha obra. Aleluia! Nessa pós-modernidade, nessa pós-verdade, parece que os valores não estão mais em conta. Mas eu quero dizer para você nessa noite: aguarda, espera no Senhor, obedece ao Senhor, e as experiências que você está passando vai gerar para você muitas maravilhas espirituais no futuro. Então aprende sobre isso também. Jesus realiza o improvável. Como aconteceu comigo? Jesus realizou o improvável na minha vida. Eu fico pensando: meu Jesus, como é que o Senhor foi tão bom comigo? O Senhor me deu uma esposa crente, rapaz. Se eu não fosse, ou se eu não tivesse perseverado na oração, na palavra, na consagração, nos congressos de mocidade, nas visitas com os irmãos, e tivesse me desviado, eu tinha talvez me relacionado com alguém que ia me fazer sofrer. Mas o processo pode até ser doloroso, mas o final do processo vai gerar para você experiências
espirituais. E o Senhor foi tão bom comigo que me deu uma esposa crente, uma jovem crente, uma jovem que, assim como eu, ama a palavra do Senhor, ama a obra do Senhor. Você que está aqui nessa noite, não se apresse, obedeça ao Senhor, faça só o que Ele te mandar fazer. Se o Senhor te mandar encher as talhas, encha elas até em cima, encha até esborrotar. Se Ele te mandou fazer, faça, porque você vai ser abençoado. Não vá nessa onda de pós-modernidade, de pós-verdade, não. Não questione a Deus não, porque há muitos por aí que questionam. E por que fazer isso? Eu acho que se eu fizer assim, esse tipo de mocidade é um careta, é um ultrapassado, esse réu, né? Ele dá uns conselhos que está ultrapassado. Não faça isso. Obedeça. Faça tudo quanto Deus lhe mandar fazer. Obedeça. Ora, para terminar, eu, lendo esse texto, eu aprendi uma terceira lição. O que acontece conosco quando obedecemos a Jesus? Por mais que pareça loucura, devemos confiar só em Jesus. Crer no Senhor Jesus, sem questionar. Olha, irmãos, aquele texto, esse texto que eu lembro, aqueles serventes, aqueles empregados, eles tinham tudo para não obedecer a Jesus. Eles ainda não sabiam quem era Jesus. Apenas Maria e os discípulos ali conheciam Jesus. Mas Maria disse para aqueles serventes, aqueles empregados: façam tudo quanto Ele vos mandar. O Senhor está falando contigo aqui nesta noite. Está vendo? Faça tudo quanto Ele vos mandar. Não é apenas uma pequena parte do que Ele nos mandar fazer. Não é encher atalhas apenas um pouquinho. Não é encher atalhas apenas pela metade. É encher a talha de água até em cima. Parece loucura, mas o que é loucura para o mundo é sabedoria diante de Deus. Mas vão dizer na faculdade que eu estudo, vão dizer na rua onde eu moro, vão falar lá no bairro onde eu moro que é loucura. Deixe de falar que é loucura. Você está na direção de Deus, debaixo da obediência da palavra de Deus. Não duvide, só confie. Se o Senhor te mantém de pé até aqui, é porque Ele tem planos na tua vida, promessas maravilhosas para se cumprir na tua vida. Não duvide. Lembra de Pedro? Pedro tinha lançado a rede em Lucas 5, versículo 4 e 5. Pedro tinha lançado a rede a noite toda, não tinha pegado nenhum peixe. Jesus pediu o barco de Pedro emprestado para pregar o sermão. E quando acabou de pregar o sermão, Jesus disse para Pedro: Pedro, lança a rede do lado direito. Ele pensou em questionar Jesus por um momento e disse: Senhor, eu passei a noite toda pescando e não apanhei nenhum peixe. Mas sabe de uma coisa? É melhor obedecer do que questionar. Senhor, sabe de uma coisa? Eu quase que eu ia te questionando, porque a noite toda eu trabalhei nesse mar e não peguei nada. Mas eu soube a tua palavra, eu vou lançar as redes. Lance as redes diante da palavra que o Senhor já te deu na tua vida. Se o Senhor está pedindo, aliás, está te mandando encher as talhas, não faça isso de má vontade, com indisposição, questionando quem é esse homem.
O que é que ele pensa que é? Ele acha que manda na minha vida. Nós queremos dinheiro para comprar vinho, porque o vinho está acabando. Não, parece que não tem lógica, mas se Jesus te mandou encher as talhas, enche as talhas, que o milagre ele vai realizar na tua vida. Parece loucura, mas eu não vou questionar. Eu vou obedecer ao Senhor. Porque apesar de eu estar vivendo em uma geração corrompida da pós-modernidade, que não tem mais respeito e obediência pelo sagrado, por mais que eu esteja vivendo em uma geração corrompida da pós-verdade, que relativizou tudo aquilo que fortalece, que nos norteia para o alvo que é Cristo, eu não vou ser influenciado por essa geração, mas eu vou ser como Daniel na Babilônia, não vou me contaminar com a comida do rei. O meu manjar não é carnal, o meu manjar é espiritual, o meu banquete alimenta a alma, o espírito, e fortalece o meu corpo para vencer as batalhas e as tentações que vêm contra a minha vida. Eu vou obedecer, eu vou encher as talhas. O interessante é que quando aqueles homens e serventes obedeceram, encheram as talhas, eles sequer perceberam quando o milagre aconteceu. O milagre vai acontecer e às vezes nós vamos nos dar conta lá na frente, lá na frente. Eles encheram as talhas e levaram a água para o mestre de sala, que era uma espécie de chefe daquele evento. E eles só foram perceber que Jesus realizou o milagre quando o mestre de sala provou a água que se transformou em vinho. Quem sabe o percurso daquelas talhas que aqueles homens fizeram com aquela água até chegar ao mestre de sala foi um longo percurso para eles, pensando: o que é que o mestre de sala vai dizer de nós quando chegarmos ali com essa água? Ele vai dizer: tem que ouvir de vinho. Vocês fizeram água? O que é que ele vai dizer? Vamos perder o emprego? Ele vai zombar da gente? Mas eles não deixaram esses pensamentos tomarem conta. Eles confiaram na palavra do Senhor, na ordem de Cristo. Eles não questionaram e foram. E ao chegar lá, o mestre Sara disse: eu não acredito. Cadê o olho? Como é que você usa logo um vinho inferior e deixa o melhor vinho para o final? Geralmente na festa se coloca logo o melhor vinho, no final você coloca o vinho mais lindo. E você fez o contrário. Sabe o que isso ensina para nós? E a obediência a Deus gera dependência a Deus. Dependência a Deus. 3 princípios aprendemos nesta noite. Primeiro, obedecer gera paciência. Diga assim: obediência gera paciência. Segundo, obediência gera experiência. Diga assim: obediência gera experiência. E terceiro, nós aprendemos que obedecer gera dependência de Deus. Diga assim: obediência gera dependência. Dependência do Senhor. Você depende do Senhor. Você depende do Senhor. Você pode ser jovem, mas a sua força vem do Senhor. A sua inteligência, a sua capacidade vem do Senhor. Você só está aqui nessa noite porque você sabe que você depende
forças, do seu intelecto. Você depende da sua obediência ao Senhor. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Não sei como foi que você chegou nessa noite, o seu estado emocional e espiritual. Mas nesta noite você vai sair daqui sabendo que é um grande desafio para que você enfrente neste mundo. Este mundo que está aborrecido, adoentado, carcomido. Este mundo que não conhece a verdade que liberta, que é Cristo. Mas você tem o Senhor Jesus na tua vida. E esse Senhor Jesus, ele ensinou a você, ele ensinou você a obedecer a sua palavra. E assim como esses servos que estavam naquele banquete, naquele casamento, que obedeceram e fizeram tudo quanto Jesus mandou, você está fazendo tudo quanto Jesus está te mandando fazer. Então confia no Senhor. Então espera no Senhor. Então fica na dispensação do Senhor. Então dependa do Senhor, porque Ele está cuidando de você. O Senhor está cuidando de ti. Enquanto o grupo musical adora, eu quero que você feche seus olhos por um momento. E você saia, compreenda nesta noite que o Senhor está cuidando da sua vida. Porque você está obedecendo. Aleluia.
Que a obediência seja a marca dessa geração, Senhor. Uma geração que não se vende, uma geração que não se corrompe, uma geração que não valoriza, Senhor, os valores do reino. Fortalece cada um dos teus filhos, Senhor. Fortalece cada um dos teus filhos. Que eles sejam instrumentos de milagres. Que eles sejam instrumentos de milagres para muitos que estão aí fora. Muitos que precisam ser alcançados pela tua palavra. Da ousadia, a autoridade do Espírito Santo. Derrama sobre eles, Senhor, os dons espirituais. A unção do teu Espírito. Batiza com o teu Espírito Santo, Senhor. Vós sois fortes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem uma música outra que não é